Hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê que mudar hábitos alimentares é algo tão complicado, algo tão difícil para a maioria das pessoas, tá? Primeira coisa é se pensar, né? O nosso expossoma, que a gente chama, que é o ambiente que a gente está exposto, é a nossa família, são os lugares onde a gente frequenta. Então, muito disso do que a gente é exposto acaba influenciando nossa vida e fazendo com que a gente acaba preferindo tais hábitos alimentares e evitando outros, né? Outra coisa que a gente fala muito também é muita gente mantém um paladar um pouco infantil durante toda a vida e acaba não experimentando novos alimentos, acaba rejeitando às vezes diversos alimentos que são muito bons para a saúde, às vezes por puro preconceito com o alimento, a pessoa nem se dá o trabalho de experimentar para ver se seria algo saboroso ou que essa pessoa talvez gostaria de comer. Outra coisa também é o tipo do alimento que a gente ingere. Então, a gente entra num círculo vicioso, geralmente com alimentos ricos em açúcar, né? Você se alimenta com um alimento rico em açúcar e isso vai levar você a ter vontade de comer um outro alimento rico em açúcar. Outra coisa, às vezes, é um paciente que está numa dieta totalmente restritiva e a restrição vai levar a uma compulsão. Então, o paciente não vai conseguir mudar o hábito de vida, os hábitos alimentares, fazendo restrição, porque mexe muito com o psicológico e acaba o paciente descontando no que não deveria. E outra grande explicação que tem para isso é da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Já é conhecido que existe uma comunicação, né, um eixo intestino-cérebro, e, portanto, muitas das coisas que ocorrem dentro do nosso intestino, através de impulsos nervosos, vão ao nosso sistema nervoso central e mandam mensagem para o nosso cérebro. Isso ocorre, por exemplo, se você começa a alimentar bactérias que não são tão saudáveis, assim, que não promovem um bom metabolismo para você, saúde, né? Então são bactérias piores. Você, por exemplo, começa a alimentar elas com açúcar, que a gente falou, e vai tendo um aumento da população dessas bactérias que acabam preferindo alimentos ricos em amido, ricos em açúcar, ricos em carboidratos simples. E essas bactérias, essa população de bactérias de microbiota, ali vai mandando estímulos nervosos, pedindo sempre para o nosso cérebro mais. Por isso que a gente fala que comeu açúcar vai entrar num círculo vicioso por mais açúcar. Isso já é hoje em dia explicado pela nossa microbiota intestinal. A dica é, primeiro, o paciente, como sempre, querer mudar os seus hábitos alimentares, né? Dá uma chance para isso. É a mesma forma do açúcar. Tem muita gente que fala, eu não consigo tomar um suco sem açúcar, ou eu não consigo tomar um suco sem adoçante, por exemplo. Para quem está querendo mudar o hábito alimentar, nesse caso, por exemplo, usar tanto o açúcar quanto o adoçante vai ser muito ruim, que vai ser muito difícil mudar o hábito alimentar dessa forma. O certo é o paciente começar a sentir o gosto natural dos alimentos. Vai tomar um suco de limão, sentir o gosto do limão, porque senão você está tomando açúcar com limão, né? Se você gostar realmente de suco de limão ou de água com limão, você vai gostar disso sem açúcar, sem adoçante. Mesma coisa o café, né? Os grandes apreciadores de café não colocam nada, né? É somente café puro, porque aí você sente realmente o gosto daquele grão de café, né? E não é misturado com... Às vezes o paciente gosta de um pouquinho de açúcar, quando vai em alguns lugares que o café já é preparado, cheio de açúcar, não consegue tomar de tão doce que tá, né? E tem gente que só toma esse café realmente muito doce, o que não seria nada adequado para a saúde. Portanto, reformulando tudo isso que eu falei, o paciente precisa de pouco a pouco ir fazendo pequenas mudanças no seu dia a dia, mas que vão gerar ao longo prazo, né, grandes mudanças. Não adianta querer mudar tudo de uma vez só, que é muito difícil, né? São poucas as pessoas que acabam conseguindo cortar tudo de uma vez, abandonar, né? E não ter uma compulsão depois disso.
O certo é a gente ir mudando aos poucos, por exemplo, tira o açúcar do café, depois tira o chocolate depois do almoço, e vai indo aos poucos assim mudando os hábitos alimentares, preferindo alimentos in natura sempre, né? E evitando alimentos industrializados de preferência. Tá certo, pessoal? Obrigado, né? Esse é o último vídeo desse ano e agradeço vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.